Prazer estar com vocês hoje. Como a professora Closeni me apresentou, eu me chamo Lília, sou enfermeira aí na Atenção Básica à Saúde há 6 anos aqui em Palmas e quero compartilhar um pouquinho com vocês a minha vivência mesmo como aqui na Atenção Básica. E dizer para vocês que eu acredito que a maior parte aqui são acadêmicos, né, alunos, dizer para vocês que bom que vocês estão sendo sensibilizados para a questão da hanseníase, né. Isso é uma coisa muito boa. E, por favor, não esqueçam a aula de hoje, não esqueçam que vocês estão aprendendo ou pegando aí hoje desde cedo, né, que estão acompanhando, porque se vocês forem ou quando forem para a atenção básica, será, um aprendizado que vocês vão com certeza usar, tá bom? Então, como eu fiquei para trazer um pouco mais da minha vivência na unidade de saúde, eu vou tentar fazer a apresentação aqui para vocês. Eu fiz um pequeno slide para a gente poder ilustrar melhor o que a gente vai conversar, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a hanseníase na atenção primária à saúde, a minha vivência aí como enfermeira. Eu trouxe um breve histórico, foi até esse histórico que eu apresentei também no webinário do Mohan, que fui convidada, porque eu acho muito interessante a gente trazer aí como foi essa linha do tempo desta atuação. E para até poder exercitar um pouco a fé de vocês, eu quero compartilhar um pouco da minha história mesmo. Como a professora falou, eu me formei em Araguaína, Itepac, Araguaína. Em abril de 2014, eu vim fazer a prova do município de Palmas, do concurso, né? Fiz a prova, ali estávamos correndo com TCC e tudo mais, estava no último período da faculdade, e sempre orando, meu Deus, eu quero trabalhar, eu quero atuar, eu quero pôr em prática o que eu estou aprendendo. Eu sempre pensava, eu estou estudando não só para ter boas notas, nem só para, né, ter um diploma, eu estou aprendendo, estou aqui estudando para ser enfermeira, eu quero aprender a ser enfermeira mesmo. Então, sempre pedindo a Deus e estudando, fiz a prova do concurso em 2014, em abril. Quando foi dia 30 de maio de 2014, eu estava chegando na faculdade para apresentar meu TCC às 14 horas da tarde e os colegas vieram me receber. Lília, parabéns, parabéns. Eu, pelo quê? Você passou no concurso de Palmas? Antes mesmo de terminar a apresentação do TCC, eu tive essa notícia que fiquei muito feliz e hoje posso pôr em prática tudo o que eu absorvi e aprendi na faculdade, graças a Deus. Então, eu sei que é um cenário que pode assustar um pouco, acredito que é bem mista essa classe, né? Pode ter alunos mais iniciais, os que já estão finalizando, então vamos acreditar que vai ficar tudo bem, vocês vão poder exercer a profissão de vocês da melhor maneira possível, eu acredito nisso. Em 2014, então, eu ingressei em setembro na atenção básica aqui em Palmas, e a unidade em que eu fui lotada tinham 6 pessoas tratando hanseníase, 6 pessoas. E em 2014, 2015, assim que nós ingressamos aqui na atenção básica de Palmas, já existia um programa que estava sendo realizado. O projeto, na verdade, Ações Inovadoras em Hanseníase. Que eram essas ações? Nós íamos, pessoal, de casa em casa, avaliando as pessoas. Nós íamos com os agentes de saúde que já têm um bom tempo que estão na comunidade, então são bem conhecidos e bem recebidos, né? Íamos e eles explicavam: olha, estamos aqui com as enfermeiras, profissionais, tinha até alguns fisioterapeutas da secretaria que iam ajudar a gente nisso, para avaliar. Nesta época, nós avaliamos mais a questão das manchas, né, a gente sabe que hanseníase não é doença de mancha, como muitas vezes a gente pensava, mas nós estávamos avaliando mais, vamos dizer assim, superficialmente a comunidade. Mas isso foi muito, muito válido, porque nós conseguimos sensibilizar a nossa comunidade sobre a questão da hanseníase. Além, né, da gente entrar ali na casa do paciente, e olhar ele ali, que nós pedimos para tirar a roupa e tudo mais, para olhar, ver se tinha mancha, já testava na hora, e se tinha queixa, se tinha caso na família. Além disso, nós fizemos, né, ali uma educação em saúde mesmo, de porta em porta.
Então, nossa comunidade, ela é sensibilizada, para hanseníase, para questões, para sinais e sintomas. Atualmente, nós temos uma média de 10.000 pessoas na nossa área de abrangência, né. E aí, no biênio de 2015, 2016, eu participei da capacitação para atenção primária na assistência integral ao paciente de hanseníase. Quando ingressei mesmo nessas ações inovadoras, não tinha ideia, assim, mais profunda sobre hanseníase, até como a professora Clodes colocou, na graduação não tínhamos, né, tantas informações como, por exemplo, vocês estão tendo agora. Mas eu tive uma professora de doenças tropicais, professora Ruth, que ela foi acometida pela hanseníase, estava curada, teve algumas sequelas, funcionais, né, por causa da hanseníase, mas ela batia muito nessa tecla e nos sensibilizou de alguma forma. Mas fui melhorando essa questão do atendimento, de suspeição, diagnóstico e tudo mais, depois dessas capacitações, porque aqui a nossa Secretaria de Saúde se preocupou sobre isso, de capacitar os profissionais, sabe. Então foi aí uma linha do tempo de várias capacitações, se vocês forem dando uma olhada aí na apresentação, né. Primeiro foi com o doutor Marco Andrei, ele trouxe outras técnicas, né, novas técnicas de suspeição e diagnóstico, então abriu um leque. Então, foi mesmo assim, como abrir uma janela num quarto escuro, porque teve paciente que passava por mim várias e várias vezes ou pela médica, e nós não suspeitávamos de estavam tratando reumatismo e tal, doenças, de articulações, que não era simplesmente a hanseníase, e quando tratou corretamente a doença, se teve, né, recuperou ali a sua qualidade de vida e sua saúde. Então, essas capacitações são muito interessantes, e vocês já estão saindo da graduação com pelo menos, vamos dizer, um pouco disso, o que é muito bom, isso é excelente. Quero já até parabenizar a professora por isso, que isso é muito importante. Em 2016, 2017, passei pelo curso de Hansenologia Prática com o Dr. Jaison Antônio Barreto. Enquanto o professor Cícero estava apresentando, eu me lembrei dessa questão, porque o Dr. Jaison é um hansenólogo, ele ia na unidade, falava: "Olha, chama aí 5 pacientes que têm manchas, que têm sintomas, que tem pessoa na família com hanseníase, ele sentava com a gente e ele avaliava e nos ajudava a avaliar aquele paciente. Então foi mesmo assim na prática com os nossos pacientes, não foi só slide, essas questões. Foi muito, muito bom. E ele veio, então teve esse um boom de hanseníase nesse período em Palmas, porque, gente, não é assim: "Ah, vou para uma unidade de saúde, tem pouca hanseníase, oba, aqui tem pouco problema de hanseníase", não é. Às vezes é você que não está procurando, entendeu. Então hanseníase tem sim, e precisamos encontrá-la o quanto antes possível. Então o doutor Jason veio e inclusive nós vimos um pouco desse burburinho, sabe, da mídia. Inclusive já até ouvi falar, né, tem até, dificuldades em alguns estados por causa justamente disso, porque fica um dado, entre aspas, "feio" para o estado. Mas não é, a gente sabe que não é assim que acontece, é como a pessoa tem que ser tratada, tem que ter uma qualidade de vida, né, o tratamento precoce vai trazer aí benefícios para esse indivíduo. Então esse curso também foi, assim, um divisor de águas aí na nossa prática. Em 2018, eu participei como facilitadora no curso de formação dos agentes comunitários de saúde. Palmas, queridos, capacitou os seus 600, um pouco mais de 600 agentes de saúde que atuam, né, atuavam. Na época, nós dividimos em grupos de unidades de saúde, íamos lá capacitá-los para sensibilizar mesmo sobre essa questão. Depois também dessa capacitação, nós vimos, né, há um aumento de casos, porque o agente que está ali ligado, com um vínculo mais forte com a comunidade, ele ia, buscava esse paciente, muitas vezes identificava um sinal ou sintoma suspeito e trazia esse paciente até nós, né. E também nós participamos na 15ª, Conferência Brasileira de Hanseníase ou Hansenologia, me fugiu da memória agora. Também com curso para os agentes de saúde, né, que foi aqui em Palmas, como Palmas estava bem engajada nessa questão, foi eleita aí para sediar a conferência, né.
E 2019, 2020 eu fiz, assim, um pouco mais resumido. 2019, 2020 nós ficamos nas ações na comunidade e na unidade de saúde, né, continuamos essas ações. Entrou aí o período da pandemia, só que como eu disse, como nossa comunidade é sensibilizada e nós temos bastante caso, hoje, atualmente, nós temos 26 pacientes em tratamento, né, mas já tivemos em torno de 90 pacientes recebendo medicação. Então, assim, eu dei uma parada, porque realmente a pandemia fez a gente diminuir um pouco mais. Mas é engraçado que no período da pandemia os pacientes vinham: "Olha, cadê o dia de avaliação de hanseníase? Eu quero ser avaliada e tal". Então, mais adiante eu vou comentar como que nós estamos fazendo hoje. Também participamos do projeto de abordagens inovadoras para intensificar esforços para um Brasil livre de hanseníase. Uma equipe do Ministério da Saúde veio na nossa unidade para, poder alinhar o cuidado, sabe. Avaliação neurológica simplificada, que também é feita pelo enfermeiro, né, é uma avaliação muito importante de ser realizada. E elas vieram para alinhar justamente isso, e foi muito bom que aperfeiçoou um pouco mais aí os nossos conhecimentos. Desse período lá de 2014, quando nós ingressamos, que tínhamos 6 pessoas tratando hanseníase, mais de 250 pessoas passaram por tratamento em todo esse período aí, né, desses anos. E, gente, nós tínhamos todo tipo de tratamento na unidade. Tínhamos crianças, a criança mais jovem que chegou a tratar na unidade foi uma de 4 anos, que foi necessário, por exemplo, manipular a medicação, porque ela não conseguia engolir, né, comprimido, e até pela dosagem também. Foi necessário manipular a dose dele, ele tinha uma mancha tuberculoide, que foi diagnosticada também através de biópsia, depois de né, investigação. E também temos esquema ROM, todos os outros esquemas, assim, vamos dizer, alternativos, que acredito que devem ter comentado, se não, vocês pesquisem mais aí sobre isso. Nós temos também na unidade de saúde. Temos pacientes, né, que vieram depois de recidivas, infelizmente, de tratamento, falha no tratamento, foi diagnosticado como PB e na verdade era um MB, né. Então tudo isso passou ali pela nossa unidade. E frente a esse histórico, essa linha do tempo, o que que a gente faz na prática? Eu sei que o anseio nosso é a prática, né, é estar lá na frente do paciente. Então como que eu, enfermeira Lília, da equipe 040, faço assim, ou minha equipe na verdade, né, faz esse cuidado dos pacientes de hanseníase. Como que funciona na minha unidade de saúde, na nossa unidade de saúde? Nós temos, pessoal, um período na nossa agenda para avaliação de suspeitos e também dos pacientes que estão em tratamento. Nós denominamos como Dia da Mancha. Hanseníase não é só mancha, enfermeira ali, tudo bem, mas nossa comunidade sabe disso, mas ela procura isso. Eu quero avaliar o dia da mancha, quero ser avaliado no dia da mancha. Ou seja, toda sexta-feira de manhã, nós temos vagas para essa avaliação. O paciente pode ir na recepção e falar: "Eu quero avaliar minha mancha", ou "Eu quero avaliar meu nervo", "Eu quero avaliar porque eu estou com cãibra", isso, isso e aquilo. Eu, na consulta de rotina, de demanda, vejo um sinal ou sintoma, posso falar para o paciente: "Ó, você vai ser agendado na sexta-feira de manhã para avaliar", porque é uma avaliação que demora um pouco, gente. Você precisa ter esse controle de tempo, entendeu? Então precisa estar um horário disponível para aquilo, você tem que estar, né, ali consciente com aquele paciente. E também a médica, né, nas suas consultas, se ela tem alguma suspeição diagnóstica, e os agentes de saúde, a recepção, qualquer pessoa, né, que tenha uma dúvida ou que queira, pode ir lá agendar nesse período. Eu não comentei, mas a nossa unidade tem 3 equipes, e assim é para as 3 equipes, né. Essa comunidade de 10.000 pessoas são divididas entre as 3 equipes, e cada equipe tem, porque nossa comunidade procura. E mesmo em tempo de pandemia, essa semana mesmo eu avaliei 2 pacientes que eu falei: "Olha, você tem sinais e sintomas de hanseníase". Eu avaliei sozinha, porque a médica não estava na unidade no dia. Eu avaliei e expliquei para ela: "Você tem sinais e sintomas, você precisa agora vir com a médica para fechar esse diagnóstico". E elas vieram agendar em tempo de pandemia, vamos dizer assim, né, que estava aquele medo de frequentar ali
à unidade de saúde, mas isso aconteceu essa semana passada. Então, esse período de avaliação existe. Talvez você já pode imaginar lá na sua prática lá na frente que seja um período viável. "Ah, Lilian, mas um período toda semana é muito tempo destinado para isso". Depende muito da sua realidade, de como vai ser sua realidade. Se for uma realidade que tem um pouco menor de casos ou uma procura menor, ou você acha que está sendo suficiente o que você está ofertando para a comunidade, pode diminuir uma a cada 15 dias ou uma vez por mês. Mas se você começar a procurar amigos, vocês vão encontrar, então talvez vão precisar de mais tempo também. Consulta de enfermagem mensal para administração da dose supervisionada da PQT. Palmas, né, instituiu que o enfermeiro deve entregar essa medicação, supervisionar o paciente tomando essa medicação também, a dose mensal, né, e entrega o blister para ele fazer a autoadministrada em casa. O paciente vem em demanda espontânea e é, então, incluído para o atendimento da enfermeira. E nesse atendimento a gente já aproveita para fazer ali uma anamnese, um exame físico, o que for preciso, né. E tanto acolher as queixas do paciente, tentar saná-las, agendar para o médico, se possível, né, nesse mesmo dia faz uma avaliação neurológica simplificada, então a gente otimiza o tempo desse paciente com essa administração da dose supervisionada. Porque funcionava assim, o paciente vinha, às vezes o técnico de enfermagem dava a dose, ele tomava e ia para casa, às vezes tomava, não tinha tempo de ser escutado, né, e passavam ali queixas despercebidas, mas isso não acontece mais. Só se for um caso assim: "Não, a enfermeira está ali trancada colhendo PCCU", não, espere um pouquinho aí para você ser atendido, né. Consulta multidisciplinar. Nós, realizamos essas consultas multidisciplinares com fisioterapeuta, nutricionista e também o psicólogo, quando necessário, porque nós temos o NASF, a nossa unidade de saúde, né, que é o núcleo de apoio à saúde da família. E também nós temos uma avaliação em conjunto. Por exemplo, eu faço avaliação em conjunto com a médica. Sempre a gente está junto nas consultas, tanto de suspeito, quanto de paciente já em tratamento, sempre que possível. Por quê? Uma vai colaborando com o saber da outra. Gente, não se enganem, muitos médicos também têm pouco conhecimento sobre hanseníase na graduação. Então, se você já está tendo mais, você pode sugerir, pode indicar, pode, né, sinalizar para o colega médico: "Olha, eu acredito que isso deve ser melhor investigado. Acredito que isso aqui pode se indicar uma hanseníase". E quando existe ali esse elo entre a equipe, dá tudo certo. Então a gente sempre faz junto, que aí o paciente já sai com a avaliação neurológica, notificado, iniciado o tratamento e tudo o que for necessário, né. Sempre tentamos fazer dessa forma aqui na nossa prática. Então exige sim ali vamos dizer, uma organização dentro ali do próprio serviço de saúde, né, da própria equipe também. E temos consultas só para avaliação neurológica simplificada, que é a avaliação, né, que vai trazer aí o grau de incapacidade, o grau de força muscular, vai trazer questões também, né, da sensibilidade tátil desse paciente, e precisa ser realizado. O Ministério da Saúde preconiza que seja feito no início, no meio e no fim do tratamento, quando existem reações rancênicas ou neurites que não, venham a agravar, né, por manipulação do nervo, então é necessário ser realizado. Então nós temos também, às vezes o paciente já está em tratamento e tudo, não tem outra queixa, mas precisa fazer avaliação, nós temos essa consulta só para avaliação, porque demora, então você precisa, gente, colocar isso organizado lá na sua agenda, porque demanda tempo. E pelo menos aqui a minha região é SUS dependente e as pessoas vão na unidade, procuram você quase todo dia: "Lília, você tem um minutinho para me ouvir, para me ajudar numa questão?". Então você precisa ter tudo isso organizado. Ações coletivas para avaliação de contato, avaliação neurológica simplificada e altas. Sim, isso nós fazemos também. Pelo menos umas 2, uma vez a cada 2 meses, nós fazemos uma ação coletiva. E em tempo de pandemia também estamos fazendo, não estamos mais dando o nome de dia D, colocamos a ação
né, em combate à hanseníase, mas com todos os protocolos, paciente agendado por horário. Eu sei que uma avaliação vai demorar uns 40 minutos, por exemplo, eu ponho a quantidade de pacientes que precisam, ou eu ponho os contatos que precisam dentro daquele horário para evitar aglomeração, mas nós não deixamos de fazer. E essas ações coletivas são muito boas, porque a gente programa elas antes, então o paciente pode se organizar: não posso faltar ao serviço", não, você já avisa nesse dia que seu empregador já organiza lá, o médico vai lhe dar o atestado que você estava na consulta, porque gente, não sei como é a realidade de vocês, mas aqui em Palmas, conversando com os colegas, alguns pacientes para alta dão um trabalho que você não imagina. Eu acho que eles, não sei se eles ficam cansados, sabe, de ver a gente ali 1 ano praticamente. E quando é para dar alta, que a gente toma o último medicamento, o paciente some do mapa, aí nós temos que ficar: "Vem para dar alta, vai na casa, faz busca ativa". Alguns não, alguns vêm, assim, faz bem mesmo Caxias, outros nós temos que ficar um pouco no pé, sabe. E esses dias de avaliação de ação coletiva são muito bons para esses pacientes, que a gente liga: "Olha, o senhor está me devendo a visita aqui na unidade, já fui atrás do senhor, o senhor não veio ainda. O dia tal é especial para a gente avaliar você, então você não pode faltar". E eles acabam vindo, é nossa estratégia aqui na nossa unidade de saúde, né. E gente, conversando com a professora, até o professor Cícero também comentou que Palmas tem um sistema para notificação, o sistema é informatizado, né. Eu vou dizer também para vocês, não quero assustá-los nem deixá-los desanimados, mas o atendimento em hanseníase gera aí uma demanda burocrática, né. Talvez vocês já tiveram contato, não sei ainda, com a papelada que a hanseníase gera, né, vamos dizer papelada. Para nós não mais, espero que para vocês logo em breve também não mais gere papelada, mas dados em um sistema organizado, limpo, né, simplificado. O que que acontece? Nós temos o Notifica SUS, que foi criado pelo nosso sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Saúde. Juntou lá uma comissão e mais o técnico da informática e modularam esse sistema, né, para a gente poder preencher. Então, tem notificação no sistema, tenho avaliação de contatos no sistema, eu tenho a avaliação neurológica no sistema, tudo online, consigo imprimir quando precisar, consigo avaliar de onde quiser, consigo retirar relatórios. E eu quero mostrar um pouco disso para vocês, né, dessa minha realidade, dessa minha vivência, porque tudo isso que eu coloquei aqui para vocês vai gerar uma demanda burocrática de informações, que são super importantes para as avaliações, até mesmo do ministério lá na frente. De vez em quando a gente passa por umas auditorias aí meio pesadas, mas quando você tem tudo organizado, sai tudo certo, você recebe elogios, né. Então aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Ó, esse é o Notifica SUS, eu tirei um print, apaguei aí o nome dos pacientes um pouquinho, e uma coisa que o enfermeiro é responsável para preencher na unidade de saúde é o boletim de acompanhamento. O boletim de acompanhamento vai trazer todos os pacientes da sua microárea ou da sua unidade de saúde que estão em tratamento e como está a vida dele desse tratamento. Ó, se vocês conseguem observar aí embaixo, né, eu deixei meio pequeno, mas dá para ver. Município, bairro, data do início do tratamento, data do último comparecimento, a última vez que esse paciente veio comigo, eu alimento no sistema, né. Número de contatos, que o paciente me fala, eu esqueci a sigla, contatos que existem, né, e os contatos avaliados, tá, aqui. E também temos aqui o número de dose recebida, se tem, alguma reação, tá. Não, desculpa gente, aqui é a classificação operacional, CO, vocês estão vendo? Tá bem pequeno, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, eu estou falando aqui, tá vendo? Classificação operacional, 2 eu sei que é multibacilar, né. Aqui, ó. Aqui é avaliação de incapacidade, 1 grau 0, aqui é número de dose recebida, aqui é se teve algum tipo de reação, a gente entra aqui também.
Aqui, data de mudança do esquema, se existiu. Aqui, contatos registrados e contatos examinados. O que que acontece? Olha, uma coisa aqui, professora, que está errada, né? Vamos aqui dizer a verdade. Zero contatos, não existe ninguém com zero contatos. O que que nós fazemos? O paciente, geralmente, vem dizer a quantidade de contatos, a gente lança aqui na notificação. Só que o sistema ele não gera aqui para mim o número de contatos, ele gera aqui em cima. Vocês estão vendo meus alertas? Meus alertas significa que eu tenho, só que esse aqui não é só da minha equipe, é da unidade. Eu tenho 42 pendências para serem avaliadas. O que que acontece nessas pendências? Os contatos, o paciente não veio. Ali tem 42 pessoas sem ser avaliada, não. A prefeitura lançou todas as notificações, se eu não me engano, de 2010 para cá no sistema. Então, tem pacientes que já saíram de tratamento, já nem estão mais praticamente na rede e consta aqui o contato deles. E aí a gente vai atrás, não tem como avaliar esses contatos. Alguns é porque ainda não vieram mesmo, mas não tem como avaliar, vai ficar aqui no meus. Ah, tá piscando vermelho, enfermeira ali, você precisa ir atrás desses contatos. Então, o sistema também tem esse puxão de orelha para nós profissionais, que é muito bom, que a gente fica de olho, tá? Aqui também é um sistema, dados, né, que o enfermeiro precisa fazer, gente. O enfermeiro também trabalha muito com dados, informação e serviço burocrático. É o movimento mensal de rancenostático. O boletim é o resumo e o movimento entra aqui, ó. Entra todo a questão do paciente, nome do paciente, sexo, data de nascimento, diagnóstico, início do tratamento, tipo de reação. Aqui também o sistema não está jogando para cá para a gente ainda, porque ainda não está assim, 100%, mas já tem, ó, aqui a gente consegue ver medicação em uso, infantil, adulto, número de dose recebida no mês e data da última dose. Ó, nós temos aqui um paciente, ó, 12 doses já, finalizou o tratamento em 9 de 2020. Cadê esse paciente que não vem receber alta? E aqui também, ó, maio de 2020. Todos, como eu falei, esses pacientes a gente faz busca, viajou, tá no Ceará. Então, o paciente está aí no Ceará, professora, eu vou pedir você fazer busca ativa dele, para dar alta para ele, dele para mim. Então, isso acontece, tá? Esse é o nosso sistema. Esses dois, vamos dizer, esses dois serviços burocráticos é o enfermeiro que faz. Boletim, preenchimento e o movimento mensal de rancenostáticos, que é a solicitação da medicação, tá? Isso tudo tem lá na unidade em papel. Aqui em Palmas a gente faz no sistema, né? Tudo informatizado. Aqui já é uma notificação compulsória, o modelo de notificação desse paciente de hanseníase. Notificação, contatos, lista de avaliação neurológica simplificada, se eu quiser incluir uma avaliação. Esse boletim, o paciente veio para mim, tomou uma dose, eu vou incluir aqui nessa aba do boletim, sabe? Por que que eu estou mostrando tudo isso para... Ah, ele está mostrando só a sua realidade, nós não temos acesso a isso, mas tudo isso são coisas que o enfermeiro faz, no papel ou no sistema, tá bom? Aqui é um modelo, olha, também de boletim. Eu tenho o histórico da paciente, de número de doses que ela tomou, a última vez que ela veio na unidade, tudo mais essa questão. Então, isso é muito bom para gerar relatório, para a gente fazer busca ativa, para ir atrás do paciente. E aqui eu trouxe um modelo de avaliação neurológica simplificada em hanseníase para vocês, né, de um paciente nosso. Essa avaliação neurológica, como eu falei, ela vai trazer várias informações sobre esse paciente para a gente. São testes que você vai fazer com esse paciente para saber aí o quanto a hanseníase tem acometido ele, né? E você já pode até ter aí um norte de como ele vai seguir desse tratamento. Esse paciente meu aqui, esse aqui já é o segundo ano de tratamento dele. Eu até comentei também no webinário, ele fez o tratamento, eu não me lembro exatamente a data do tratamento anterior, mas ele fez o tratamento, nós avaliamos a esposa e os filhos e não tinham nenhum sinal ou sintoma de hanseníase,
E daí ele terminou o tratamento, tudo bem. Retornou na unidade com mais lesões, mais queixas, foi para referência, né, que é lá o dermato ou o rancenólogo, que em Palmas nós temos rancenólogo. O rancenólogo colocou lá, decidiu esse diagnóstico como reinfecção. Daí nós vamos atrás. Quem mais tem hanseníase nessa família? Quem mora com você? Não, só meus filhos, minha coisa. Cadê seus pais? Cadê sua mãe, seus irmãos? Moravam em outro bairro aqui de Palmas. E aí pedimos essa avaliação e foi constatado a irmã, o pai com hanseníase e realizaram o tratamento. Então era uma família, assim, vamos dizer, bacilífera, tinha bacilo vivo por lá, né. E estamos acompanhando a esposa e os filhos desse paciente para ter aí essa avaliação. Como que é feita essa avaliação? A gente vem iniciando pela face e pelos olhos, né. Queixa principal, vou perguntar para o paciente: "Você tem alguma queixa, está sentindo alguma coisa nos olhos?". Eu sempre gosto de perguntar: "Sente sensação de areia ou tem algum pelinho que sempre está ali incomodando no seu olho?". Sim ou não, eu sempre vou colocar aqui. Nesse caso, ele estava sem queixas. Fecha os olhos sem força, fecha os olhos com forças. Aqui eu vou aferir ou medir, né, com a reguinha, se existe um espaço em quantos milímetros, né, mais ou menos. Eu consigo ver essa abertura do olho, não é a força que ele faz, é se existe alguma abertura quando ele faz esse movimento. Triquíase, ectrópio, catarata, diminuição da sensibilidade da córnea, opacidade da córnea corneana central. Eu acho que aqui não entrou a escala de Snellen, né, que é a avaliação ocular mesmo de se ele está conseguindo enxergar. Não sei se vocês já tiveram prática com a escala de Snellen, é aquela escala que tem uns zezinhos, assim, para cima, eu esqueci o nome deles, para baixo, e a gente faz essa avaliação também para o paciente para poder avaliar, porque a hanseníase traz alterações oculares importantes, né. Então esse paciente estava aqui, ó, N de normal, não ou de não tem nenhuma desses sinais na avaliação primeira, nem segunda, nem terceira. Aí entra aqui, nariz também, não tinha queixa, sempre é importante observar se tem ressecamento, ferida, perfuração do septo, né. É aqui a acuidade visual não entrou aqui, posso ver se dá. Olha aqui uma legenda, né, se não tem a escala de Snellen, pode também ser contagem dos dedos. Então, gente, não tem desculpa para não avaliar o paciente de hanseníase, até mesmo suspeita: "Ah, eu não tenho tubete, eu não tenho um estesiômetro", mas você tem uma caneta, você tem uma agulhinha, né, tudo isso pode ser ajudar aí nessa avaliação. Aqui na avaliação neurológica, é necessário ter o estesiômetro, que é o eu não sei se vocês já viram aí nas aulas anteriores sobre ele. Aqui, o nariz, como eu estava falando, também perguntar se tem queixa, se apresentar alguma alteração. Os membros superiores, os braços do paciente, queixa principal, na primeira, aqui esses 2, direito e esquerdo, tá? Na primeira avaliação, ele queixou de dormência nos braços. E aí já tinha algumas alterações. O teste de força, abdução do quinto dedo, abdução do polegar, extensores do punho, estava sempre com força, era um paciente que tinha força. Nos troncos nervosos apresentava espessamento do nervo radial. Essa avaliação foi feita pelo especialista, né. É um pouquinho difícil a gente poder falar assim: "Ah, consegui aqui palpar", mas o especialista, né, traz isso, tá bom então. Nervo ulnar, espessamento e choque, né, essa aqui é a legenda. Normal, espessamento, 2, choque. Vou preencher tudo isso aqui no sistema, nas 3 avaliações. Ó, essa aqui é a última avaliação do fim já do tratamento. Então ele ainda tinha dor, né, provavelmente era uma neurite, mas já tinha só não tinha mais espessamentos e só choque, um pouquinho de choque no nervo ulnar direito. Então isso serve para a gente poder comparar a evolução do tratamento desse paciente, certo? Membros inferiores também, nervo fibular, tibial posterior, aí aqui entre as 2 provas de força dos membros inferiores. Começou também com dormências, dor aqui na segunda avaliação, no esquerdo não tinha queixas,
finalizou com dor. Era um paciente que ele tinha algumas neurites recorrentes. E também tinha alteração dos troncos nervosos em tibial posterior e não tinha alteração de muscular, né. E a gente sabe que alguns sinais e sintomas podem persistir mesmo após o tratamento. Isso não significa que a doença não foi tratada. Claro que o paciente tem que ser avaliado sempre e tudo. Pode ser apenas aí a resposta mesmo das sequelas desse bacilo que deixou aí no nervo. Aqui, essa aqui também é a avaliação sensitiva, aqui que a gente usa o estesiômetro, aqueles filamentos coloridos. Olha o tanto que está interessante essa avaliação dele. Quando ele foi reiniciar o tratamento, olha, aqui embaixo está a escala, né, escalonado as cores e os filamentos, eles vão aumentando a gramatura, até não ter nenhuma resposta. Vou tocar nesses locais, nas mãos e nos pés do paciente, e aonde eu obter a resposta eu vou, por exemplo, toquei com verde aqui 3 vezes, ele me disse: "Senti", eu vou pintar de verde. Aqui, toquei com verde 3 vezes, ele não me respondeu. Toquei com azul, ele me respondeu, eu pinto de azul. É a resposta que ele me dá, né. Aqui, por exemplo, toquei o verde, o azul e o lilás, o violeta, né, ele me respondeu com violeta, então eu coloco aqui o violeta. Já no pé, olha só, no pé ele sentiu aqui o 6, o filamento magenta, que é um rosa bem, assim, intenso, né. Eu toquei todos esses anteriores, ele não me respondeu, e só no magenta ele me respondeu, então eu vou colocar aqui, e ele sentiu esse filamento, né. E olha aqui, nessa parte ventral aqui do pé, né, ele não sentiu nada. Coloquei até o magenta, que é o estesiômetro que tem a gramatura maior, né, que indica até a pressão profunda, a dor, ele não sentiu. Então era um paciente que precisava ser orientado: "Olha, você não pode estar andando de chinelo de dedo", ele morava numa rua que não era asfaltada, então podia ter trazer outros problemas. Inclusive, uma vez ele veio na unidade com uma queimadura na sola do pé, que não tinha percebido uma sacola que tinha, tá, derretida, tinha colado no pé dele. Infelizmente. E assim, infelizmente, depois disso que ele deu um pouco mais de crédito às nossas orientações de que não podia andar de sapato de chinelo de dedo, porque poderia machucar. Então essa avaliação serve também para a gente orientar, né, conduzir nossas orientações. Ó, já no mês 8 de 2019, olha só como já apresentou uma melhora aqui, né. Eu sempre bato na tecla com os meus pacientes: "Olha, hanseníase também é uma doença de nervo, tem que ser tratada, porque o nervo ele não vai regenerar 100%, não é igual a pele, não é igual o cabelo que cresce de novo. Ele pode ali dar uma melhorada, mas talvez não volte a ser o que era antes, talvez muito difícil, né, infelizmente. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado para não, chegar a uma lesão irreversível, né. Aqui, ó, o pé, ele tinha se sentido verde, eu já estava no laranja, ou seja, já tinha voltado uma sensibilidade aqui, isso é muito bom. Até para você mostrar para o paciente, porque é um paciente de segundo tratamento. "Ah, esse remédio não faz efeito porque eu estou aqui doente de novo". Aí você vai explicar: "Olha, hanseníase é uma bactéria que está aí, né, no ambiente, nas pessoas que estão doentes. E um tratamento não vai isentar você, infelizmente, de adoecer de novo, de ser acometido novamente. Então, o que que a gente precisa? Encontrar quem está doente e tratar, para evitar essa transmissão, porque isso é possível. O paciente tratou direitinho e ser acometido novamente, né? Então, aqui serve para a gente mostrar para ele: ó, o seu tratamento está sendo eficaz sim, você está melhorando. Na última avaliação, olha como melhorou. Olha o pé dele, gente, isso aqui para mim é o máximo. Eu gosto de ver isso, porque eu penso: "Olha como melhorou, como isso realmente tem efeito, como o nosso cuidado pode fazer a diferença na vida desse indivíduo". De locais de perda total de sensibilidade, ele voltou a ter ali o filamento violeta, que até o violeta a gente considera adequado no pé. O pé é um pouco grosso, né, às vezes, então é adequado o filamento violeta ser tocado e sentido no pé. Então eu trouxe essa avaliação que eu gosto sempre de mostrar ela, mas tem outras, né, também bem significativas pra gente, tanto
pra gente acreditar nisso, que a hanseníase tem cura sim, tem tratamento e é eficaz, quanto mostrar isso para o paciente, porque tem muitos que falam: "Mas tem cura, tem certeza, fulano tratou tantas vezes, fulano não sei o quê". Aí tem que ter argumento e bons para falar com os pacientes, né. Aqui eu trouxe algumas fotos, como eu falei, no período de pandemia nós continuamos atendendo. Nós estamos aqui de luva, de máscara, de touca, porque estávamos já no período de pandemia. Mas assim, gente, foi uma discussão muito grande na nossa unidade, por exemplo, usar máscara e luva para avaliar o paciente de hanseníase. Como já foi dito, esse paciente sofre um estigma da comunidade, da própria família, muitas vezes até dos profissionais de saúde, infelizmente. Então, assim, nós atendíamos os pacientes sem luva, por exemplo. Ah, tem algum sintoma gripal? Vai usar uma máscara, mas muitas vezes cansei de atender meus pacientes sem luva e sem máscara, tá. Por quê? "Ah, Lília, isso é um perigo tal". Tudo bem, só que você tem que avaliar esse paciente. É um paciente que já está em tratamento, ele não é um possível transmissor mais, né, porque a partir do momento que toma já aí a primeira dose, alguns dias depois já não transmite mais o bacilo, então não tem porquê eu criar mais uma barreira de, uma possível, né, dificuldade com o paciente. Claro que isso fica a critério, pode até jogar, vamos dizer assim: "Vou jogar a bomba aí e sai correndo". O que vocês pensam ou acham sobre isso? Porque a gente sabe que maior parte da população tem aí uma imunidade que consegue combater a doença, né. E então, isso é uma questão muito relativa, mas eu como enfermeira já cheguei sim a atender vários pacientes sem máscara e sem luva, de hanseníase, avaliando e tudo, com todos os cuidados necessários, né, eu sempre na higienização. Quando era esse cuidado mais aproximado. Aqui nós estamos usando e nós chegávamos a explicar ao paciente: "Olha, nós estamos usando luva, máscara e o avental por causa da pandemia", para não deixar de atender o senhor no período da pandemia, porque eles poderiam até, né, ficar assim: "Nossa, agora tá usando". Gente, porque eu digo para vocês que infelizmente isso existe, e nós como profissionais da saúde, não temos que criar mais barreiras para o paciente. Quando o paciente acredita em você, ele vê em você a preocupação de cuidar dele, ele vai na unidade, ele não vai te dar tanto trabalho, entre aspas, né, assim. Aqui, ó, a colega tá mostrando para o paciente justamente a avaliação, se vocês conseguirem dar uma olhadinha melhor, olha que o tanto que esse paciente melhorou na avalia vou dar um zoom. Na avaliação dele, gente, olha, e tá na segunda avaliação ainda, né, não tá no fim do tratamento. Olha, aqui tem locais também de perda total de sensibilidade ou profunda à dor, né, e já tinha uma melhora significativa. E aqui a colega está explicando para ele isso. Aqui também a avaliação neurológica, né, esse aqui é o estesiômetro, para quem não conhece. Aqui a gente deixa aqui organizado o material que é necessário para essa avaliação, e a colega já fazendo. E aqui a gente sempre tem, né, tenta fazer com a ajuda dos outros colegas, enfermeiros ou médicos, como eu falei, para poder, ter opiniões e um auxílio mesmo nesse diagnóstico, não estar aí sozinho nisso. E aqui também uma avaliação que eu estava fazendo em uma das nossas ações, esse é o nosso janeiro roxo e branco, porque branco é da saúde mental, né, roxo é da hanseníase, dos anos aí que nós estávamos em pandemia, sempre nós tínhamos ações, vamos dizer, concentradas nesse mês, mas nossa ação é contínua, como eu falei, até agora mesmo, quarta-feira próxima, nós já temos, agendados 8 pacientes de hanseníase pra entre altas e avaliações neurológicas que precisam ser realizadas, né. Vamos fazer na próxima quarta, direitinho, cada um no seu horário para não gerar aglomeração, mas não paramos de atender. Gente, é mesmo você ter um olhar mais sensibilizado para essa questão, porque é uma doença que tem cura, e como o professor falou, a hanseníase não mata, mas ela pode trazer muitos e muitos males para uma pessoa, né, pra até para a sociedade, para uma família. Infelizmente, nós temos pais de famílias que chegam a perder sua capacidade laboral por causa das sequelas da hanseníase, por causa do que a doença tem lhe causado. Então, só basta você abrir os olhos, porque eu vou dizer, você vai encontrar, tá. Então, assim, tenha isso em mente sempre quando você for na sua no seu trabalho, na unidade que você
porventura vai trabalhar, né, pense nisso. Ah, eu posso, estar em frente a um possível paciente que precisa de um tratamento, né, de hanseníase, precisa da cura, precisa do meu cuidado mais direto. E é isso, gente, eu falo demais, né, desculpa. Mas eu gosto muito de trabalhar, porque a gente, como eu falei, a gente vê a melhora do paciente quando esse paciente vem, quando você também, se preocupa com ele, né. Então é essa a contribuição que eu queria trazer para vocês, e dizer justamente isso, estejam de olhos abertos, né, assim, eh, estejam de olhos abertos para poder identificar, né, algum caso de hanseníase. Gostaria de saber se para motivação, adesão, acompanhamento e manutenção do tratamento, que depende do trabalho das equipes de forma inter e multidisciplinar, somados à corresponsabilização do sujeito, vocês utilizam a estratégia do autocuidado apoiado. Obrigada aí, hein, Rosa, pela lembrança. Valeu, show de bola. Nós temos o NASP que nos apoia muito, pacientes, que precisam de, às vezes, de alguma imobilização, ou aqueles mesmo que já estão em pós-tratamento, eles passam pela fisioterapia. Em Palmas nós temos também o profissional ortopedista, especialista em hanseníase, que ele faz também, as neurólises, né, que é quando o paciente precisa de cirurgia. Nós não temos, infelizmente, por exemplo, a sapataria, que eu vejo que seria muito importante, né, para esses pacientes. Mas o autocuidado que a gente pode proporcionar de orientações e de instruções, nós temos. Nós temos uma rede, né, de cuidado, de atenção, tanto com o NASF quanto outros profissionais, especializados. E esse autocuidado nós realizamos tanto na unidade, nessas consultas de avaliação, ou em consultas em conjunto com fisioterapia, com a psicóloga, com a nutricionista, porque, por exemplo, nós tínhamos muitos pacientes que tinham uma dificuldade para receber, para tomar medicação, por mesmo falta de alimentação, assistente social, às vezes entrava com questão, né, da cesta básica. Então o autocuidado mesmo, hidratação, cuidado com os pés, com os olhos, tudo isso a gente instrui o paciente junto dessa consulta, né, de enfermagem ou da avaliação neurológica simplificada, porque na avaliação, como a gente está ali pegando no paciente, aí eu identifico um pé um pouco mais áspero, a região da pele mais ressecada, daí a gente vem, prescreve o óleo, orienta como vai fazer uma hidratação do pé, né, no caso em casa. Então, nossa estratégia é usar a rede que nós temos. E graças a Deus a nossa rede não é uma rede, assim, vamos dizer, demorada para atender os casos de hanseníase, não, eles são até bem rápidos, então a gente consegue, ter esse autocuidado, assim, um pouco mais, vamos dizer, efetivo, mas ainda falta algumas coisas para a gente conseguir melhorar. Tipo assim, você desenvolve algum trabalho semelhante ao trabalho de Curitiba em relação ao autocuidado apoiado? Ou seria só as estratégias que trazem, né, junto no programa em relação ao autocuidado? Professora, eu não ouvi qual é o de Curitiba, desculpa. Eu queria saber se, em relação a essa proposta de autocuidado, se vocês trabalham com o modelo de autocuidado apoiado, né, que é aquela proposta do pessoal em Curitiba, que eles trabalham com relação ao compromisso, ao compartilhamento da tomada de decisão, né, a pactuação das atividades que serão feitas. Por exemplo, aí, né, vamos dizer que a pessoa vai ter o cuidado de 3 vezes na semana manter a hidratação, né, do corpo, um exemplo só, né? Uhum, uhum. Ou então qualquer outro tipo de atividade voltado para essa prevenção, se você trabalha nesse sentido de pactuar, decisão, cuidados, eles assinarem algum termo de compromisso, né? Ah, sim, Alguma coisa entendi. assim nesse sentido. Não, professora, infelizmente a gente ainda não tem, assim, não chegou, vamos dizer, nesse patamar de estar mesmo,
formalizando esse cuidado. Nós ainda estamos na orientação, na visita domiciliar do agente de saúde, né, e até estávamos já estudando para implantar tanto a escala de estigma, quanto as outras escalas, né, de autoavaliação e essas questões. Mas com a pandemia veio aí, deu uma diminuída, assim, no nosso ritmo, mas nós ainda estamos naquela questão mesmo de instruir, de falar, de mostrar, ainda não temos isso formalizado justamente para o paciente se sentir mais responsabilizado, né. Ainda não fazemos, mas já é uma proposta. Existe, no âmbito de Tô lendo aqui. Palmas, né, uma regulamentação do papel do enfermeiro frente a todo esse trabalho que vocês fazem, né, na questão da identificação de casos, acompanhamento, né, em Sim, relação à organização do processo de trabalho. Tipo o sim. que aconteceu, né, com o protocolo da sífilis, né, que o enfermeiro aplica bezetacil, essa trajetória, Aham, vocês têm essa é, regulamentação aí em Palmas? sim. É isso, não é, Na ver Rosa? Sim, Clasini, sim. Sim, eu entendi. Então, professoras, existe sim. Nós tivemos porque não está mais com a gente, está em outro estado, um secretário de saúde muito ativo nessa questão. Ele que, sabe, otimizou essa questão das capacitações, trouxe os médicos de fora, organizou, ele ajudou também, nessa questão até mesmo do congresso, ele fez tipo assim, de tudo para a gente poder receber esse congresso. E nessas avaliações ele, né, junto com a gestão de saúde no geral, organizaram justamente essa regulamentação. O enfermeiro aqui não pode fechar diagnóstico, a gente pode fazer suspeição diagnóstica, avaliação de contatos, avaliação de neurológica simplificada, mas nós não podemos fechar. Inclusive, quando eu falei lá que é o enfermeiro que entrega a medicação, é um dos pontos aí da nossa, do nosso é o que nós temos que fazer, né, como enfermeiros. Eu esqueci a palavra, meu pai, Protocolo. Do protocolo, mas competência, está dentro da competência do enfermeiro no cuidado em hanseníase, né. E nós temos essa regulamentação. Inclusive gerou até, assim, um pouco de mal-estar, porque o que estava acontecendo? O médico diagnosticava e não notificava o paciente, aí passava para o enfermeiro notificar. Aí dentro dessa regulamentação colocou: quem diagnostica é quem notifica. Aí os médicos também receberam capacitação para mexer aqui no Notifica SUS, para poder, editar, né, fazer tudo. Inclusive quando a gente atende junto, às vezes eu fico no computador ou às vezes a médica. Então até essa questão foi discutida nessa regulamentação, mas ainda não temos essa, claro também que vem, né, primeiro do ministério, mas tem tudo sim, colocado quais são as competências do enfermeiro, o que o enfermeiro deve fazer, o que o médico deve fazer, o que o agente de saúde deve fazer frente aos cuidados e ao combate da hanseníase, né. Tem mais dúvidas? Vou tentar ler aqui no tudo bem, professora? Foi respondido sua dúvida? Sim, muito obrigada. Muito engrandecedora a sua Imagina. apresentação e sua experiência. Fico muito contente, Obrigada, viu? obrigada. Esse trabalho de alimentação não deveria ser base para o aumento de número de enfermeiros na UBS? É, isso. Na verdade, nós temos, esse mesmo gestor, nessa época, ele conseguiu, eh, criar, não sei se esse é o termo, criar novas equipes de saúde. Nós conseguimos lançar boa parte da nossa população no ESUS, E né, o ampliou, sistema. não é, Lilia, a cobertura? Ele ampliou a Isso, cobertura, né, ampliou da a cobertura. estratégia. Obrigada, professora. Gente, é porque eu estou vindo de um plantão na UPA, que está sendo sentinela, referência para a Covid, estou assim meio sonada ainda, mas vocês vão me ajudando aí. Aí ele ampliou a cobertura e justamente para poder todas as áreas que estavam descobertas ter uma equipe de saúde da família. Então, assim, vamos dizer que o dimensionamento não está defasado para a gente em Palmas. Hoje, o que nós precisamos é melhorar os nossos dados no sistema ESUS, né?
porque às vezes tem paciente duplicado, os agentes de saúde não têm quantidade maior de pessoas do que deveriam na sua microárea, né? Minha equipe mesmo tem mais ou menos 3.000 e poucas pessoas, 3.800 e alguma coisinha, não lembro exatamente agora. Então, assim, isso ajudou sim, né, para essa implantação também de enfermeiros. Só que nós já temos outra questão que eu não coloquei aqui, que nós, fazemos aqui também, a competência do enfermeiro, é o mapa de medicação. Por exemplo, dos blisters aqui, nós recebemos os blisters, condicionamos, dispensamos para o paciente, no final do mês a gente faz aquele mapa, olha, recebeu tanto, dispensou tanto, vou precisar de tanto, tantos foram inadequados, que seria, vamos dizer, uma atribuição do farmacêutico, mas, por exemplo, nossa unidade não tem farmácia, então é um serviço a mais que a gente deve fazer. Muito top, Kevin. Tudo bem? Com a formação do rancenólogo, nós tínhamos dois, não, acho que temos ainda, porque aqui nós somos divididos em regiões de saúde, né? Territórios de saúde, que dão até o nome dos índios, Carajás, Craô, Xerente e tal. E aí cada região tem seu polo de apoio. Nosso aqui é a doutora Seina. Eles foram creditados como rancenólogos pela sociedade, né, brasileira. Eu não sei exatamente a formação. O rancenólogo é dermatologista, os nossos, né? Não, deixa eu falar aí, Lília. O Sim, rancenólogo, obrigatoriamente, ele não é dermatologista. Ele é um médico, né, que uhum. pode ser pediatra, clínico, qual, certo? Isso, é a Por ter formado, especialização, né? aí ele não é nem a especialização, ele fez cursos nos estados, né, de ranceníase, Ah, teórico entendi. prático, e ou Foram no simpósio de rancenologia da SBH, Sociedade Brasileira de Rancenologia, tem uma prova isso. teórica, Inclusive, prática, certo? E aí é que dá o título de o título. rancenólogo. E Inclusive, no nós caso, temos e no caso, Lília, é assim, curso de especialização de rancenologia, existem poucos, certo? E existiram poucos. uhum, Existiu na Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, 2 cursos, que um foi em 82, o outro foi em 83. Foi um curso de 4 meses, com 360 horas, e que eu fui uhum. uma das pessoas que fiz esse curso. Ah, que bom. Né? Eu tive Então, assim, aí, no professora. caso, eu sou enfermeira rancenóloga, Ah, porque entendi. eu fiz esse curso, que com essa carga horária de 360 horas, é uma Ah, quero fazer também. especialização, mas na época era aperfeiçoamento, certo? Outro Ah, dia eu entendi. estava vendo que na USP, ou USP, acho que é de Ribeirão Preto, Uhum. tem algo mestrado em rancenia, sabe? Ah, Mas sim. assim, mas são poucos, entendeu? Então, esse termo rancenólogo está sendo dado pela SBH para médico que faz a Ah, prova. é E porque os só nossos passa são quem tem dermatologistas. Eles, é, eles eram dermatologistas referência para a Hanseníase, aí aconteceu justamente isso. Eles foram, né, receber a titulação, porque esse mesmo gestor organizou tudo isso. Ele foi, levou os rancenólogos, a doutora Juliana Diniz, que é uma dermatologista aqui do Tocantins, ficou em primeiro lugar da região aqui nós, então ele sempre falava, a nossa dermatologista é a melhor da nossa região e tal. E isso foi muito bom, realmente. Ela também veio ministrar cursos. Então, os nossos que atendem a nossa rede, que eu sei, são dermatologistas, tá? Eu realmente não sabia. Muito obrigada, professora Clodes. Eu achava que realmente tinha que ser ou só médico ou era essa questão do tipo. Mas até nos informar, pessoal, para a gente. Tá fechado o seu áudio, a professora. SBH, ela não é uma sociedade multiprofissional, ela é a Ah, sociedade médica, né? Então, médico. infelizmente, esse título aí é só para o Só para os médico. médicos. Aí Entendemos. a rede universitária nacional, que vai ser registrada agora, é multiprofissional, e uma das coisas que nós vamos lutar
é para dar o título de profissional rancenólogo. Tipo, enfermeira rancenóloga, fisio-rancenóloga, TO-rancenóloga, entendeu? Então, vai ter a gente pensa futuramente fazer isso para as outras categorias, certo? Porque lá na SBH é só no caso do médico. Agora, uma coisa que eu queria assim falar para você, falar para o grupo, né? Assim, que você nos dá a prova de que é possível a atenção básica, né? Você e que você falou à equipe, que é possível a atenção básica responder àquela portaria de 2001, que era colocando a hanseníase como um dos eixos da atenção básica. Janeiro de 2001, na NOAS, Norma Operacional de Saúde, o Ministério da Saúde publicou a hanseníase indo para a atenção primária de saúde, que é a atenção básica de saúde. Eu confesso para vocês que naquele ano eu pulei tanto de alegria, porque eu sempre dizia que enquanto a hanseníase estiver sendo diagnosticada em referência, nós não vamos sair do lugar. A gente vai ficar do mesmo jeito, esperando demanda espontânea, recebendo pessoas já com sequelas, e que o caminho é colocar a hanseníase na atenção básica. E por que não deu certo? Porque uma unidade como essa que você trabalha, e acredito que tem outras unidades em Palmas desse jeito, se conta nos dedos no Brasil, certo? Então, o caminho é trabalhar a formação, né, que a rede está se propondo, e a gestão, priorizar a educação permanente e a educação continuada, supervisão, assessoramento, para dar fortalecimento na atenção, certo? Então, eu fico assim, super feliz. Desde que você falou no webinário com a professora Cláudia, eu fiquei encantada. Eu vou lhe aperrear muito, viu? Porque você é exemplo. Estou à disposição para todos. Você é exemplo para o Brasil da atenção básica. Inclusive, eu queria assim, que você me dissesse quem é o médico que trabalha na equipe, quem é o dentista que trabalha na equipe, certo? Quem é a técnica de enfermagem, quem sabe a gente fazer... Vou falar, meus agentes de saúde que são maravilhosos. Os agentes, sabe? Eu vi com a Josiane um webinário, certo? Da Reúna Rães, mas que tenham equipes da atenção básica que realmente faz o que está preconizado e para mostrar que é possível. Então, acredito que os alunos amaram a sua presença, você é tão jovem, né, tão inteligente, fico muito, muito feliz, sabe? E de ver que é possível. E quando a gestão, né, você falou tão bem, né, do secretário, que me deram o telefone dele. E lá no Espírito Santo, né, que ele é secretário do Espírito ele está lá agora. Eu liguei para ele à noite. Aí ele atendeu, quem é? Eu falei, aqui é uma enfermeira que trabalha com hanseníase. Ele, ele já ia desligar, sabe? Aí, hanseníase? Aí eu tenho que escutar. Eu sou apaixonado pela hanseníase. Aí eu falei que era da rede, aí ele disse, olha, ligue para mim amanhã, para a gente conversar, que eu estou com dificuldades com a rede Hans Espírito Santo. E aí, então, eu não liguei, mas eu vou ligar, achei ele muito simpático. Né? Eu não fui para o congresso em Palmas, era para ter ido, mas eu não consegui ir. Estava com a minha mãe doente na época. Então, mas eu sei do grande trabalho que ele fez aí, o divisor de águas, não é verdade? Sim, doutor Nésio. Então, doutor Nésio. Então, assim, acredito que as alunas, né, as jovens daqui, né, de Mato Grosso, Cuiabá, devem estar encantadas, né? Mostrar que é possível, né? E como assim, eu disse. Pode falar. Eu estava falando para a Closene, né, que eu acredito que eles estão todos muito cansadinhos, né, que eles estão desde manhã. Desde cedo. De aula de hanseníase. Aí eu falei, Closene, termina aqui. A pergunta dela, se a gente faz classificação de risco de família e projeto terapêutico singular. Sim, essa classificação de risco de família, ela foi feita pelos agentes de saúde quando estava cadastrando nossa população no ESUS. Nós usamos o prontuário eletrônico, né, que é o programa do Ministério da Saúde.
E lá tem todos os indicadores de saúde daquela família. E quando o agente vai preenchendo, junto com a gente, ou com o dado que talvez o familiar não respondeu para o agente, mas respondeu para a gente, para o enfermeiro ou para o médico, é classificada essa família, o risco dessa família, porque também leva em consideração, né, o local onde essa família reside, se existe, né, alguma vulnerabilidade ali também ambiental e todas as outras questões. Então, nós temos sim. Nós temos o PTS, né, e também que a gente chama às vezes de PTI, o PTF também da família. Nós estávamos realizando mais essas reuniões e esses projetos terapêuticos quando estava mais aberto. Agora o NASF está um pouco, vamos dizer assim, dividido. Por causa da pandemia, eles dividiram nas unidades de saúde, então nós não estamos conseguindo reunir presencialmente para fazer, mas realizamos sim também, sempre que necessário. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham esse sentimento, aprendam a ser enfermeiros aí na graduação. Olá, eu Oi. estou até triste de fazer essa pergunta, porque você está tão cansada já, né? A gente vê que você Não, imagina, eu tô deu aqui, plantão, né? eu sei como que é isso, eu já passei por essa fase. Mas, Aham. assim, belíssima a sua apresentação, as Obrigada. contribuições. Aí eu queria que você só falasse, assim como eu sou uma pessoa muito preocupada com o processo de enfermagem, onde você vê o contexto do processo de enfermagem, como que se desenvolve o processo de enfermagem dentro desse programa de hanseníase. Obrigada. E a última coisa que eu Tá bom, pergunto, desculpa aí tudo te bem, professor, imagina. Assim, o processo de enfermagem, ele está ligado em tudo que a gente faz com o paciente de hanseníase. Infelizmente, nós temos uma pequena limitação no nosso prontuário eletrônico, né? Para poder registrar essas informações do processo de enfermagem, essa sistematização e tudo mais, até mesmo os diagnósticos que a gente levanta com esses pacientes. Porque o sistema, ele é um pouco mais voltado para o atendimento médico. Então, nós não temos, por exemplo, uma aba específica para poder registrar isso. Nós registramos, inclusive o Corém fez até uma visita e questionou algumas questões, porque a gente acaba colocando alguns tipos de diagnóstico que não são os diagnósticos de enfermagem. Então, nós temos essa limitação no geral, sabe? Eu digo para registrar, no geral, em todos os atendimentos que a gente faz no prontuário eletrônico do cidadão. Mas sempre que possível a gente faz e registra, tenta registrar da melhor maneira possível, essa anamnese, essa busca de dados, o levantamento tanto dos problemas, né? Mas infelizmente nós não conseguimos fazer ali como está escrito lindamente na teoria, né? Vamos dizer assim, mas sempre que possível a gente faz. Tentamos, né, realizar todos os passos, né, desse processo da sistematização ali do diagnóstico, né, dos cuidados e tudo que o paciente necessita, mas na realidade nós não conseguimos registrar isso de uma maneira qualificada. E até uma questão que estávamos dizer assim no ar, porque nós não temos resposta da gestão e nem ainda do Corém sobre como nós vamos registrar esse cuidado. Tem as abas lá para, por exemplo, nós temos o SWAP, que é o subjetivo, o objetivo, avaliação e plano, né? E temos o CIAP, que é o número, o cadastro de doenças ou de problemas, né, que o paciente vem falando para a gente. E, na minha visão, esses não contemplam o processo de enfermagem para registro, né? Mas a gente consegue levantar esses dados, colocar isso no prontuário do paciente e realizar quando é necessário. Só Oi. É do colaborando prontuário aqui. ESUS, né? Ele tem essas limitações, né? Tem essas A própria limitações. taxonomia Aí eu que vou está ser sincera com inserida você. na Maia. Eu vou ser sincera com vocês. Às vezes a gente fica assim, nossa, como eu vou registrar num local que não é adequado para registrar? Mas vamos tentando aí ver o que vai ser feito, né? A gente levanta todo esse processo desse paciente, traz esses diagnósticos quando cabe, né? Do paciente também, as intervenções que podem ser realizadas, mas isso, sinceramente, quase não é registrado como deve ser, como tem que ser ali
né, nas taxonomias e tudo mais. Lá na atenção básica, onde a gente estava no Três Barras, né, que é onde eu tive a oportunidade disso, a gente trabalhava com a questão do autocuidado apoiado, né, nos moldes de Curitiba, com basicamente hipertensão e diabetes, e estávamos começando a trazer isso, né, para a hanseníase, porque tem muitos pacientes que conviviam com essas duas comorbidades, né, e eles tinham um grupo operativo nas segundas-feiras, que o foco era alimentação, mas eu achei um jeitinho de estar trabalhando esse aspecto, e realmente, assim, era muito legal, a gente fazia em torno de 18 consultas de enfermagem, né, na semana, porque atuava na segunda, na quarta e na sexta, e eu fazia isso usando o ESUS, sabe, eu usava ali o espaço da evolução, né, fazia uma evolução por sistemas, e a gente usava o espaço do plano para estar identificando os diagnósticos de enfermagem, né, e traçando as intervenções. E, paralelo a isso, a gente formulava um plano mais específico para cada paciente, né, e ele tinha um prontuáriozinho lá, muito legal, né, então, assim, eu acho que, sim, em princípio, dá para tentar fazer isso se o ESUS tiver, né, implantado, estruturado. O que a gente encontrava de dificuldade era o fato de que muitas dessas nossas consultas, elas acabavam ficando perdidas, né? Porque nós ainda não tínhamos conseguido, por exemplo, em parceria com a gestão, que eles considerassem a atuação compartilhada, né, da academia, porque todos nós que atuamos no Hospital Escola, por exemplo, temos o CENES, né? E eu falava assim, mas olha lá meu CENES, né? Por que não pode ser uma consulta compartilhada, né? Então, a gente enfrentou esse tipo de barreira, eu acho que esse é um investimento que a gente precisava, talvez, conseguir fazer numa aproximação, né, maior com a gestão, mas é aquilo que você fala um pouco, né? Aqui em Cuiabá, você falar de autocuidado apoiado, de PTS, não é todo lugar que faz, né? Então, eu acho que aí você já encontra uma barreira a começar por aí, né? Mas quero aqui parabenizar a sua apresentação, belíssima, né? Realmente, como a Cláudia diz, você é um profissional que faz a gente acreditar, né, que a atenção básica pode dar certo, né? E quando eu trouxe vocês para esse momento da aula, eu tinha essa intenção, né, trazer para os alunos experiências que dessem certo, profissionais que estão fazendo a diferença, né, para que eles acreditem que a enfermagem, para mim, é a melhor profissão do mundo, né? Eu falo para eles, eu sou enfermeira por opção, nunca quis ser médica e tenho o maior orgulho de ser enfermeira. Então, eu tenho certeza que essa sua apresentação, da Clóvis, do Cícero, né? Ela, da Josiane, todas elas, com certeza, vão servir aí de grande estímulo para os nossos alunos. Obrigada, tá? Obrigada, gente, e só fechando o que a Cláudia tinha falado em relação a achar um outro momento, né, porque a importância da avaliação, né, das reações rancênicas no contexto da hanseníase, e eu estava conversando aqui no privado com a Stephanie, e parece que ela conversou com a turma, eles teriam o dia 19, na parte da tarde, para a gente voltar a se encontrar. Eu gostei dessa estratégia aqui, eu achei bom ainda, apesar de todas as minhas dificuldades, né, me adaptar aqui, mas achei show de bola. Então, assim, fica aqui, né, o convite para a gente encontrar, independente de carga horária, a gente, teoricamente, ainda teríamos até às 18 horas, né, de aula, né? Então, assim, eu acho que se os alunos concordam, não tem problema nenhum a gente, né, deslocar esse fechamento dessa discussão para um outro momento, tá? Mas muito obrigada e parabéns pela sua apresentação, era o que eu queria colocar. Obrigada, pessoal, pela atenção. Desculpem aí qualquer coisa que eu não consegui passar para vocês. E, como eu disse, né? Aproveitem a academia, aprendam a ser enfermeiros. Claro que muita coisa você vai aprender e ver na prática, mas suguem os professores de vocês, que eu já vejo que são pessoas, né, excelentes. E muito obrigada por tudo. Deus abençoe, que vocês possam fazer a diferença na profissão.